Boa noite a todos. Boa noite. Como ele disse, meu nome é Waiton. Sou casado com a Cirele e tenho 3 filhas. Gabriela, Rafaela e Isabela. A Gabriela ficou em Rio Preto, tinha vontade de vir, ela estava falando com o Luiz. A Gabriela, ela trabalha para a União. Eu tenho uma filha do meio, que a Rafaela trabalha comigo. E a Isabela, que é a menor, 19 anos, ela faz comércio exterior e mora em São Paulo. Estuda na Mackenzie. Mas, gente, antes de eu começar a falar de mim, eu queria, antes de mais nada, eu queria que vocês entendessem que aqui eu fui convidado para relatar uma parte da minha vida. E às vezes acontece que às vezes vai que caga de ter alguma vida que passou assim, ou está passando, ou já passou, vai ser mera coincidência. Fui convidado para vir aqui, não conheço ninguém, nem o Luiz nós nos conhecemos hoje. Então eu quero deixar bem claro isso, porque às vezes a gente começa a falar e às vezes fala, puxa, foi esse cara que está conhecendo a minha vida toda, né? Mas não é, gente, é simplesmente o fato que aconteceu na minha vida. Eu vou tentar aqui, com o maior carinho, estar explanando para vocês, se assim eu puder. Eu quero, às vezes eu vou estar me virando, vocês me desculpem, uns ou outros aí, que às vezes eu não vou poder estar olhando, vocês desde já, eu quero que vocês me perdoem. Eu vim de uma família muito humilde. Meu pai mecânico, mas ele tinha 12 irmãos, a minha mãe 11 irmãos, então foi uma família muito grande. Quando se encontrava, muita festa. Muita festa. E eu morei 15 anos no fundo da casa dessa minha avó, que tinha esse monte de filho. E dali, foi uma família que se deu muito à bebida. E eu, como mais nada, também continuei do mesmo jeito durante muitos tempos da minha vida. E assim foi na minha mocidade, foi quando eu casei, aonde meu avô, meu pai, meus tios frequentou o mesmo bar, eu também frequentei, os mesmos jogos eu também assim aprendi. E assim eu vim, casei e continuei com essa mesma vida. E logo que a gente casou, nós ficamos 3 anos sem ter filhos, porque nós tivemos a Gabriela em 88, nós tivemos a Rafaela em 89 e tivemos em 91 a Isabela. E com essa minha maneira de estar conduzindo, de ter aprendido de ser um marido, eu fui deixando algumas coisas da minha vida importantes, que eu fui deixando de lado e colocando prioridades em outras coisas. Eu, por exemplo, se o Luiz me chamasse para vir na casa dele, a primeira coisa que eu ia perguntar qual era a bebida que ele ia servir, porque se ele não servisse a que eu bebia, eu comprava para ele me dar. Até inconveniente, muitas das vezes, eu era. E isso, quando você vai numa festa com a sua família, você fica naquele canto, sempre aquelas pessoas bebendo e deixando as mulheres de lado, e deixando os filhos de lado. E eu fui vivendo, achando que essa era a melhor maneira de ser pai, e essa era a melhor maneira de ser o marido, achando que só o que pôr dentro de casa e aquilo lá era ser o marido. E assim foi conduzindo muito tempo. Até que, numa fase que nós morávamos lá em Rio Preto, num condomínio, eu montei um racha dentro do condomínio. E aquele racha, todo sábado, tinha cervejada depois. Sempre fui esquecendo a família e sempre montando coisas paralelas. Conheci aqui, vocês devem conhecer, eu conheci uma empresa que chama Petrol há muitos anos atrás aqui, acho que boa parte de vocês devem conhecer. Eu vim aqui, tinha uma chácara, nós ficávamos bebendo nessa chácara, eu me lembrei disso agora, até esqueci de falar isso para minha esposa. Eu vim aqui, e quando ele tinha um monte de carro, eu ganhei o carro para poder trabalhar, e assim foi, que eu era representante, né? Enfim, foi uma vida muito assim, muito desregrada em questão aquele afeto com as filhas, principalmente eu, pai, tenho 3 filhas, e
o meu relacionamento com a Cibele cada vez mais se deteriorando, cada vez mais a gente, o se conversar não existia mais. E aí, além disso, fui tentar um ramo de negócio, onde eu já tinha uma casa lá paga. Eu falei, eu vou vender essa casa, vou pegar esse dinheiro e vou ser próspero. Porque a minha vontade era de ganhar, ser próspero, ter o melhor carro e assim por diante, como todo homem tem vontade de ter. Mas, um belo dia, eu cheguei em casa, fui pro rancho, desci e tal, num sábado. E a minha esposa, Cibele, ela sempre foi muito organizada em foto com as crianças. Foi ela que fez tudo para as meninas. Eu não tive muita participação disso. E ela estava organizando um dia que eu subi para o apartamento, no condomínio onde eu morava. Ela estava organizando as fotos em cima da cama. Toda organizando ali, vendo as fotos. E eu entrei porque eu queria tomar banho para descer o churrasco do rancho. Mas daquelas fotos, falei, puxa vida, quantas fotos? E fui ver. Naquele exato momento eu peguei uma foto que as minhas meninas eram todas loirinhas. A hora que eu peguei as fotos das três, a hora que eu olhei, eu confesso a vocês hoje que eu não consegui decifrar rápido quem era a Gabi, quem era a Rafa e quem era a Isa. Aquele dia foi um susto para mim. Aquele dia eu vi tudo o que eu não fiz. Não participei, não brinquei, não troquei uma fralda, não curti, nada. Aquele dia foi um dia muito triste para mim. Eu não desci para o rancho. O meu relacionamento com as minhas filhas, aquela situação, apesar delas novas, nunca teve nada contra o pai, mas eu tinha isso dentro do meu coração, que eu estava ali simplesmente para um homem que não tinha ligado. Eu tinha passado uma fase da minha vida e na qual eu não usufruí disso. Passou, não volta mais. Meu relacionamento com a Cibele estava muito difícil. Tinha perdido o dinheiro da casa, que foi quando eu estava tentando o ramo de pneu. E aí me levaram o dinheiro, até hoje não me mandaram o pneu. Só se mandar amanhã, mas até hoje não mandaram. E eu me vi numa situação muito difícil. Muito difícil. Aí eu fui convidado para um jantar de homens de negócio. Confesso a vocês que na hora que falaram homens de negócio para mim, falei, meu Deus, eu vou levar meu talão de pedido, porque lá eu vou vender. Vai ter um homem de negócio lá. E era um jantar igual esse que vocês foram convidados. Exatamente um jantar da Adonep. E ali tinha um preletor ali na frente, começou a falar. E eu falei primeiro para vocês disso, que às vezes é mera coincidência se tiver alguém que passou o que eu passei, porque aquele cara falava coisa que eu tinha feito. Eu falava, eu já sei, a Cibele contou, e o Ronê, que é meu amigo, me convidou, contou minha vida todinha para ele. Aquilo para mim, mas enfim. Mas ele me falou algumas coisas, deu um testemunho, aquilo serviu para mim. E aí eu comecei, lá em São José do Rio Preto, nós temos uma reunião semanal, na qual nós começamos a participar, nós começamos a ajudar ali com um pouco do que nós entendíamos e sabíamos. E lá nós temos um papel que nós chamamos de fábrica de testemunho. E eu ia lá e falava que esse Deus que a Adonep fala e prega, eles falam que Deus faz. Eu falei, meu Deus, será que é verdade isso? Eu escondido, e lá eles têm uma urninha, tem até hoje, porque ficou 2 anos a minha esposa de artista plástica, e então
fez lá uma sala e a reunião da Donep foi lá durante 2 anos. A gente faz isso hoje, agora, atualmente. Então tem uma urninha, você fala, você pede o que você quer, põe na urna, ora no final e rasga para ninguém ver, né? Eu não, eu fiquei desconfiado, eu não botei na urna, eu botei na minha carteira. Eu quero ver se esse Deus faz mesmo. O que eu fiz? E eu coloquei lá, eu tinha vontade de ter 100 pneus para mim começar o meu negócio. 100 pneus, só isso que eu pedia a Deus. E dali, trabalhando na Donep, o jovem que estava aqui falando, ele falou a verdade. Você começa a ter amigos, não por interesse, pelo carro que você anda, pela roupa que você veste, pelo clube que você vai. Eu comecei a ver dentro da Donep algumas amizades sinceras. Eu comecei ali a ver pessoas diferentes. Eles transbordavam um amor que eu nunca tinha visto. Chegava lá no jantar, o cara me abraçava. E aquilo foi contagiando. Eu vendo toda aquela mudança. Eu comecei a mudar com a minha esposa. As coisas começaram a fluir. Eu comecei a participar mais do relacionamento com as minhas filhas. E aquilo foi muito bom. Foi indo. E a Donep, ela é mesmo de verdade, como ele também aqui disse, é pra gente ser um bom pai, um bom marido. Porque aquela bandeira, na hora que vocês entraram, estava escrito lá: sobre sua bandeira é o amor. É isso que é a Donep. Mas e o meu negócio? Poxa, que a família estava bem, nada, mas só que eu não tinha condições do quê? Eu tinha perdido tudo. E aí, eu comecei eu encontrei uma pessoa que, essa pessoa ela começou a me dar um crédito. E essa pessoa em São Paulo é um grande empresário, inclusive é um empresário até muito bem conhecido em São Paulo. E ele começou a me dar crédito, e eu comecei a negociar, comecei a ter alguma coisa. Mas, em relação à prosperidade, eu queria dar uma pausa aqui e eu quero falar da prosperidade no final para vocês. Certo? Eu queria falar aqui agora que eu passando tudo isso, lembra que eu disse para vocês que o que eu estava bebendo, o tanto que eu bebia, isso ia me surtir um efeito lá na frente. E surtiu. Eu estava na chácara do meu sogro, lá com a minha sogra. Aliás, eu tenho uma sogra que realmente é uma pessoa assim fantástica. E ela disse assim: uai, faz uns exames que eu estou te sentindo amarelo. Mas como? Eu? Não, estou bem, vixe, estou trabalhando. E a minha esposa falou: eu te vejo meio cansado às vezes. Então eu fui fazer um check-up. Um amigo nosso, que é médico lá na cidade, falou: precisamos fazer de novo o exame. Voltei lá: olha, você tem que procurar um médico de rim. Doutor, por quê? Olha, eu acho que teu rim, insuficiência renal, tua creatinina está alta. Falei: bom, eu não entendo muito disso, eu entendo de pneu. Ele falou: eu vou. Se tiver algum médico aqui sabe que creatinina de homem é de 0,5 a 1,5. Estou falando isso porque eu vivi isso. E a minha creatinina estava 3. Ele se desesperou. E eu fui até um urologista e ele disse: olha, é o seguinte, o teu negócio, querido, é diálise ou transplante. Confesso a vocês que eu vivendo o melhor da minha vida, não com dinheiro, mas o melhor com os filhos, o melhor com a esposa, e eu vivendo tudo aquilo de bom. Me veio o médico: eu peguei e fui para São Paulo. Fui para o Sírio-Libanês, um tio meu que conhece os médicos lá. Chegamos lá, fui constatado insuficiência renal crônica nos 2 rins. Nós temos que te tratar, mas você tem que entrar na fila de transplantados, querido. Por quê? Você ia arrumar um rim o quanto antes, porque você não quer dialisar e você vai precisar dialisar. E ali eu fui ver tudo que é diálise peritoneal, fui tudo que é hospital em São Paulo, ver aquelas pessoas sendo tratadas daquele jeito.
E a minha irmã ia doar o rim para mim. Ela foi para São Paulo comigo. Mas eu aprendi que na Donep, como eu tinha aquele papelzinho no bolso, depois eu vou contar dele para vocês, eu aprendi também que eles falaram que desse Deus aí, esse Deus arruma as coisas que você quiser. E eu não era muito de acreditar não, né, gente? Não era não. Mas falaram para mim que se eu confiasse e eu pedisse, eu conseguiria. E aí foi o que eu fiz. Falei, minha irmã, você não vai doar esse rim para mim não. Deus vai me dar um rim. Ele falou, ai, mas tem que ir, filho. Fui no médico, ele falou, então tá bom. Escreveu uma carta para o médico de Rio Preto. Você tem que fazer uma fístula para poder dialisar. E eu falei, doutor, eu não quero dialisar. Vai, mas você tem. Hoje a tua creatinina está 12 da convulsão, se tiver médico que sabe disso. Eu começou a dar cãibra na perna e aí vai para um monte de coisa. Ele falou, você entrou na fila. Isso era, eu não me esqueço, era um final de semana que eu ia para São Paulo, porque ele queria me ver toda semana. Chegou lá e falou, nós já colocamos você na fila de doadores de órgãos, certo? Você fica em paz, vai para Rio Preto, faz a fístula. E assim eu fiz. Fui para minha cidade, cheguei lá, fui no médico que ele também conhece. Falei, doutor, eu preciso fazer isso. Não, a gente pode fazer, a gente faz amanhã. Amanhã? Não, tudo bem. Nisso a Sibeli também estava lá correndo com coisa e a minha irmã tinha ido comigo. Ela também tinha que fazer uns testes de compatibilidade, deu o teste de compatibilidade, mas à noite, de tardezinha, como eu tinha o escritório lá, no meu escritório de venda de pneus, o que eu fazia? Eu tive que passar lá, porque fazia dias que eu estava fora em São Paulo, e aí eu precisei assinar uns papéis e coisas assim. Na hora que eu estou saindo de lá, o médico que eu tinha acabado de combinar fazer a pista para mim poder estar dialisando, ele desmarcou. Particular, ele desmarcou. Eu não entendi nada, hoje eu entendo o porquê. Eu fiquei na minha cidade sem o médico que ia fazer a minha fístula para mim fazer o diálise, e falei, agora é só São Paulo, o que eu vou fazer? Ele falou, você vem aqui amanhã que nós vamos fazer essa fístula final de semana. Mas um falava que eu tinha que fazer, e ele dizendo que não ia fazer porque ele tinha que fazer no hospital, não ia fazer mais na clínica, enfim. Eu fiquei sem ninguém. Cheguei em casa, a Sibeli, eu tinha ido com a minha irmã no médico, ela tinha ido numa pessoa e pegou um óleo de unção ali, e eu estava muito nervoso, né? Porque eu sempre fui ativo com as minhas coisas, sabe? Eu não desisto das coisas e eu acho que Deus tem me capacitado por isso. E ali eu gelei naquela cama, a Sibeli e a Gabriela, que era a mais velha, elas me ungiram e começamos a orar. Pedi, Deus, é só o Senhor. Essa foi a nossa oração, é só o Senhor. Não tem mais onde ir. E ali, ficamos ali os três orando, e nós fomos dormir. De madrugada, eu acordei mais ou menos por volta de umas 3h30 da madrugada, eu acordei. Mas eu acordei de uma maneira que eu não me conhecia. Eu me acordei chorando. E eu lembrava como eu tinha orado. Eu falei, Deus está fazendo alguma coisa. A hora que eu falava essa palavra, eu arrepiava. Às 3h30 da madrugada. Eu arrepiava e eu lembrava de Deus e eu tudo molhado. E eu não estava entendendo aquilo, desesperado. A Sibeli acordou. Ela falou, bem calma, que vai passar. Bom, enfim, passou. Aquilo ela me acalmou, eu voltei a deitar, isso por volta das 3 às 3h30 da madrugada. Acordamos no outro dia cedo. A Sibeli tinha um escritório ali junto comigo na época.
10h30, tinha uma ligação. Dr. Elias Davi Neto, de São Paulo, dizendo assim: olha, tem um rim aqui mais compatível do que o da sua irmã. Pega o primeiro voo que você tem aí, porque tem que ser rápido. Eu confesso que na hora eu fiquei meio desesperado, porque é medo também do que ia passar. Você nunca sabe o que você vai enfrentar numa mesa de cirurgia, o que vai se passar. E aí eu lembrava, por que eu não passei mais tempo com as minhas filhas? Vinha tudo isso na minha cabeça. Por que você não foi pai presente da sua esposa, dos seus filhos? Onde você estava? Tudo passava pela minha cabeça. Mas eu peguei aquele voo, mais ou menos umas 3 horas lá em Rio Preto. Ele chega às 4, meu primo já estava lá me esperando. Mas quão rápido! Cheguei no hospital, no Sírio-Libanês. A Sibéria ficou para acertar as papeladas lá embaixo e eu subi. Foi muita gente que veio, inclusive o médico falou: desculpa, tem que ser rápido. Eu falei: nossa, mas por quê? Olha, a moça tinha 39 anos, solteira, nunca teve filho, e o rim foi tirado às 3h30 da madrugada. Às 3h30 da madrugada foi tirado o rim dela. Veio para cá para o Sírio, fez os testes de compatibilidade, tiraram sangue tipo B positivo. Tem 6.000 pessoas precisando desse rim, foi tirado 5, dos 5 você foi o mais compatível. É Deus. E ali fizemos o transplante. No dia do transplante, a minha creatinina estava 14,8. Fez aquele transplante em 10 dias, minha creatinina, saí de lá com 1,2 e está até hoje. Fiquei um mês em São Paulo, porque o médico tinha que me ver, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, ele tinha que me ver, e ele falou: você não pode ir embora, você tem que ficar aqui, porque os 6 primeiros meses de transplantado não é que é problema, mas você tem que ficar mais perto da gente, mais perto do hospital. E assim eu fiquei lá na casa de um tio meu, e quero dizer para vocês que aquele escritório que eu deixei lá de venda em São José do Rio Preto, ele ficou na mão dos motoristas meu. No ano de 2003, 19 de setembro, eu fui para lá em 2003, o mês que a minha firma mais vendeu.